Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para te agradecer por você estar aqui junto com a gente nesse projeto lindo que nasceu no coração do Leuci, e a gente tem o prazer de poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que o Leuci tem para nos passar. Estamos no episódio número 3 desse projeto lindo que chama o Carpinteiro Divino. O primeiro a gente falou sobre a Bíblia, o segundo a gente falou sobre esse nome genérico Deus. Se você não assistiu, vale a pena voltar lá e assistir, porque vai dando, né, Leuci, essa continuidade aí, você vai entendendo um pouco mais de toda essa linha que a gente está fazendo. Então, Leuci, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar compartilhando um pouco de todo esse conhecimento que você tem aí, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, Léo, né, por estar junto nesse propósito, né? Agradeço todo mundo, o pessoal que vem assistindo, compartilhando, né? Eu vejo muitas pessoas compartilhando. E é isso mesmo, né? Esse é o propósito, que a palavra de Deus possa alcançar, né, um número maior de pessoas e que essa mensagem seja, né, compreendida. É muito bem lembrado, né? A gente vem aí numa sequência. Então, esse tema que a gente está vendo no Carpinteiro Divino, é interessante que a gente cumpra, né, vários episódios dentro desse mesmo projeto, e aí sempre numa crescente. Então, aqueles que não assistiram os primeiros episódios, é muito interessante que eles assistam, né? Nós estamos disponíveis lá no Instagram, no YouTube, para que todos possam então acompanhando, né, a evolução desse programa, desse projeto aí. Isso é muito legal porque até nós mesmo, quando assiste, eu falava, nossa, olha que legal, né? Depois que a gente passa com um pouquinho mais de calma assistir. Então eu aconselho você a dar uma olhadinha lá nesses 2 primeiros episódios para poder ir acompanhando todo esse trajeto nosso. Para você que não assistiu e para você que assistiu, a gente faz uma oração, né, Leuci, antes de começar, para pedir a instrução do Espírito Santo. Então, o Leuci sempre ora aí para nós e não vai ser diferente nesse episódio aí. Se quiser orar, pode orar. Não, vai. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, rendemos graças, louvores ao Teu nome por essa oportunidade, que o Senhor mais uma vez nos capacite, sensibilize as mentes das pessoas que estão sendo alcançadas e que a Tua palavra possa ser explanada mais uma vez. Rendemos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Bora então, hein? No último episódio a gente falou sobre esse nome, Leuci, genérico Deus, e eu me recordo que você falou sobre essa trindade, né? Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. E até já pegando o gancho para agora, a gente falará hoje um pouquinho mais sobre a figura do Pai. Isso mesmo. A Bíblia não fala, né, a palavra trindade, né? Nós encontramos em alguns textos, por exemplo, Colossenses 2:9 fala divindade. Divindade. Esse termo trindade é um termo mais prático, né, para explicar. E aí realmente a gente estudou, né, então aqueles que não viram, assista lá aquele último vídeo falando sobre Deus, e hoje a gente vai ver um pouco na figura do Pai, né? Então a gente viu que Deus não é uma pessoa, mas uma família. E essa família tem 3 membros, e um dos membros é o Pai. Talvez até a figura mais conhecida, né, mais aceita. Nós temos variações assim de crença e muitos não creem, por exemplo, na divindade de Jesus, do Espírito. Então a gente irá passar também por esses temas, mas eu acho que a figura do Pai é bem aceita. Alguns até creem, né, que ele seja o único Deus, né? E aí a gente vai entender um pouco melhor, porque existe a realidade, né, da onipresença, onisciência deles, e existem funções dentro do plano da salvação. Então acho que aí a gente vai compreender qual é a função do Pai e depois qual a função do Filho, qual a função do Espírito. E é muito legal, para você que acompanha os 2 primeiros episódios, eu sempre estou com o meu papel aqui, eu aconselho você aí também a sempre estar com um papel e uma caneta anotando as passagens para depois também olhar com um pouco mais de calma e anotar os pontos mais importantes. E uma das falas que o Leuci já mencionou aqui, cada um tem uma função. Leuci, acho que antes de mais nada, qual que é a função, né, do Pai aí? O que você poderia falar um pouco para nós? Sim. Então, quando você pensa em Deus propriamente dito, né, a Bíblia apresenta então Deus como Criador, poderoso, mantenedor e tal.
E aí não é desconhecido, né? Quase todos, se não todos, sabemos que surgiu o pecado. E aí a Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus. Você vai, por exemplo, em Isaías 59:2, diz que o pecado nos separou de Deus. Se o pecado nos separou de Deus, e Deus nos criou com livre-arbítrios e nos criou para nos relacionar com Ele, como que ficaria? Nós distante de Deus. Então, há um plano. A Bíblia diz que antes da fundação do universo, já existia um plano de salvação, né? Então, nesse plano da salvação, os 3 membros da família Deus desenvolveram, então, e dividiu funções. Então, você vê que o pai é aquele que ficou lá no céu. Então, o pai ficou ali como governante lá no céu, e aí você vê que ele envia o filho, e depois o filho envia o Espírito Santo, né? E eu acho que normal, né, Leuci? Eu fico você falando aqui agora e a nossa mente, acho que finita, é até meio complexo a gente entender tudo isso, né? E cai, querendo ou não, essa função de que o pai é superior. Nesse plano da salvação, o pai seria o superior? O que você pode falar um pouco mais sobre isso? Isso. Olha como uma pergunta, né, interessante, e o que as pessoas têm entendido, né? Eles têm entendido, por exemplo, que o filho é menor, o filho é criado, o filho é gerado e tudo mais. Mas a gente vai ver no decorrer desses 3 próximos temas que não, são só funções. Então, hoje nós vamos focar mais na função do pai, mas depois veremos, né, na questão da divindade do filho, que é a dúvida, né? O filho é menor, o filho tem menos poder, etc. Tal. Então, o pai, você percebe que assim, por que o pai ficou uma figura não tanto duvidosa assim, de crença? Porque a Bíblia apresenta no Antigo Testamento esse Deus, né? Então, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, lembra? E esse Deus, não sei nem, aqui a gente não está combinando nada. Esse Deus que agora você acabou de mencionar aí de Israel, seria essa figura do pai ou é a figura do filho? Então, veja, né, que sempre... Não, essas perguntas são interessantes. Essas perguntas são interessantes porque há esse equívoco, né, em pensar que até mesmo que Deus do Antigo Testamento seja até uma 4ª pessoa, né? Mas, na verdade, o que a Bíblia vai dizer, por exemplo, você vai em João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que ninguém viu Deus, mas quem mostra, quem apresenta Deus é o Filho. Então, por isso que tem que ficar claro que, assim, os 3 são membros coeternos, onipresente, onisciente, onipotente. Os 3 têm o mesmo poder. Talvez muita gente que está nos assistindo, eu já estudei um pouquinho. O que seria isso? Onipresente, onipotente, onisciente? O que você poderia, só para deixar mais mastigado ainda para a galera? Estar em todos os lugares, poder todas as coisas e saber todas as coisas, né? Onipresença, onipotência, né? Então, veja que... Vamos imaginar, por exemplo, na oração do Pai Nosso. Tá. Lá em Mateus, no capítulo 6, verso 9 e 10, nós encontramos, né? Embora em Lucas, os discípulos perguntaram para Jesus como que devia orar, aqui no livro de Mateus ele está no meio de umas parábolas, de um sermão, e ele inclui também ali a oração do Pai Nosso. E veja como é prática a oração do Pai Nosso. Ele coloca, né? Pai Nosso que estás nos céus. Então, o tempo todo, Jesus quer nos mostrar que nós temos um Pai, né? Agora, esse Pai é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus do Novo Testamento? Como funciona? Então, você percebe que no Antigo Testamento, o próprio Jesus representa Deus, né? Agora, no Novo Testamento, ele está nos mostrando que ele é Deus, mas que a pessoa da divindade que está acima dele no plano da salvação é o Pai. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando você vai, por exemplo, Êxodo capítulo 3, ali aparece um título chamado Anjo do Senhor. Não, eu ouvi mesmo, seja. O Anjo do Senhor aparece ali para Moisés numa sarça ardente. Mas ao mesmo tempo que diz que é o Anjo do Senhor, fala
Deus disse. Então, Jesus, antes de ser encarnado de Maria, Jesus ali aparece como sendo o anjo do Senhor. E ali tem vários textos, por exemplo, lá na história de Sansão, aparece ali ele falando com Manoá, dando orientações, e aí a própria família querendo saber, mas qual o seu nome? Então ele diz, como vocês querem saber? Meu nome é maravilhoso e tudo mais. Mas veja, no Novo Testamento, então você encontra Jesus nos mostrando quem é o Pai. Lembra quando a gente estudou no segundo episódio de que Deus se apresenta como uma figura estranha, desconhecida das suas criaturas, as suas criaturas têm medo dele, né? Você encontra, por exemplo, no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Deus fala do monte, né? O monte fumega, e as pessoas têm medo, fala, Moisés, fala você conosco, não deixa que Deus fala conosco. Figura mais... Né? No capítulo 25 do próprio livro de Êxodo, nós encontramos esse Deus agora falando, Moisés, me construa uma cabana no meio do acampamento de vocês, eu quero estar perto de vocês. Olha, você já deixa um spoiler aqui, eu peço até desculpa, falar um pouco sobre essa cabana, né? Esse assunto santuário. Nós vamos ter um tema depois. É um assunto muito legal para abordar, eu vou deixar aqui já. Sobre ele, né? Mas aí veja, né? Então, veja que Deus se apresenta como sendo distante, todo-poderoso, né? E depois vai se apresentando. O objetivo do Filho é mostrar o Pai. Então, Jesus diz, desde a oração aí, né, que nós temos um Pai. João, no capítulo 14, Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja, Isaías 59 disse que nós nos afastamos de Deus. Então agora precisa ter uma ponte. Quando você vai, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 28, nós encontramos ali Jacó tendo um sonho. E Jacó sonha com uma escada que sobe e desce anjos. Essa escada é o próprio Cristo, que leva-nos ao Pai. Que legal, não sabia disso. Então, o plano da salvação é nós sermos apresentados ao Pai. Olha assim, rapidinho, então você está falando que Jacó, não que ele já previa, mas ele já fala, quando ele se refere a essa escada, quer dizer sobre Jesus que viria no Novo Testamento ou nada a ver? Sim, veja, né, no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus em debate ali com alguns judeus, Jesus disse, olha, Abraão agradou a ver o meu dia. A fé que Abraão tinha era no próprio Cristo. Você encontra textos lá distantes, como o livro de Jó. Jó, no capítulo 19, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Então, todos esses acreditavam em Jesus e que Jesus seria a ponte para nos levar de volta para casa. Então, por isso que apresenta Jesus o tempo todo falando do Pai. E algumas pessoas ficam assim duvidosas porque Jesus disse, eu vim fazer a vontade do Pai. Você vai, por exemplo, né, em João no capítulo 6, verso 32, até adiante, Jesus fala o seguinte, olha, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então eu sigo as instruções do meu Pai. Então até no próximo estudo, quando a gente falar sobre a divindade de Jesus, a gente vai abordar isso. Parece que Jesus não sabe muito o que fazer, parece que Jesus não tem muito poder, e na verdade não, são funções, né, que tem cada um. Então o objetivo de Jesus é apresentar o Pai. E aí, por exemplo, a gente falando aí na oração do Pai Nosso, né, ele coloca que o teu nome, Pai, seja santificado. Que as pessoas possam conhecer o teu nome, possam santificar. Que a tua vontade seja feita na terra e que teu reino venha para a terra. Então veja o propósito, já na oração do Pai Nosso, que isso seja uma prática, uma realidade, né? Em alguns capítulos, por exemplo, do Evangelho de João, até mesmo do livro de Hebreus, Atos, Jesus apresenta que chegará um dia em que o Pai vai falar conosco face a face. Quando chegar esse dia, nós não vamos ter medo. Por quê? Quando chega, por exemplo, João 10:30, ele fala, eu e o Pai somos um. Né?
Mas em que sentido nós somos um? Nós temos o mesmo propósito, nós temos os mesmos ideais. Ao mesmo tempo que no Antigo Testamento aparenta ser um Deus arbitrário, um Deus mais bravo, um Deus mais intolerante, alguns imaginam que no Novo Testamento é totalmente ao contrário, né? Um Jesus muito caridoso, muito bondoso. Então, temem ao Deus do Antigo Testamento e são muito próximos, acessíveis a Jesus. E então Jesus disse: não, na verdade, eu e o Pai somos da mesma forma. Quando vocês encontrarem o Pai, depois de passar pela santificação, pelo plano da salvação, vocês vão perceber que o Pai ama vocês. E você encontra isso o tempo todo na Bíblia, demonstrações de que o Pai ama e por isso enviou o Filho. E é muito legal, pegando até o gancho, eu anotei aqui, do nosso primeiro episódio, que foi a oração. Então, pelo que eu estou enquadrando aqui, se eu estiver errado, você me corrija. Por isso que a gente ora em nome do Pai, né? Então, a gente tem que orar pro Deus Pai, mas só que em nome de Jesus. Isso, né? Então, veja o propósito, né? Eu me dirijo ao Pai e peço pelos méritos de Jesus. Realmente por isso. Eu estou distante de Deus, da família divina. Jesus veio, se fez carne, um de nós, se aproximou a nós, agora nos convida a conhecer o Pai. Então aí você vai vendo os elos, né? Eu tenho a Bíblia me leva a conhecer Jesus. Jesus diz em João capítulo 5, verso 39, né? Vocês estão estudando a Bíblia achando que ela tem salvação própria. Na verdade, não. Ela mostra a mim. Eu dou salvação para vocês. Aqueles que se chegam a Jesus, Jesus agora perdoa e Jesus agora apresenta ao Pai. Vamos para casa? Vamos conhecer o Pai? Você encontra, né, no Evangelho de João, no capítulo 3,16, um texto assim muito conhecido, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, para que todos aqueles, né, que creem nele não pereçam. Então você percebe que há um plano de salvação decorrendo e que cada um deles tem funções. É como se você, por exemplo, você e seus familiares começasse uma empresa. Então vocês têm o mesmo poder, porque vocês são 3 sócios, mas lá na empresa nenhum dos 3, ou seja, os 3 têm funções distintas. Um cuida, por exemplo, da gestão administrativa, um cuida da gestão da produção e um cuida da gestão comercial. Então, nesse sentido, você percebe que no plano da salvação, a figura do Pai é o governador que fica lá no céu. Aí você encontra, por exemplo, vários textos mostrando que Jesus, depois de ser exaltado, ele sobe e é assentado à direita, à destra do Pai, né? Então, qual o objetivo desse estudo de hoje? Legal, boa. A gente tem que compreender que há um plano da salvação, há um Deus que é temido e desconhecido, né? Desde quando Adão pecou, Adão já se escondeu de Deus. Um Deus temido, você diz o Pai. Na verdade, a divindade. A divindade, né? Porque aí, depois a gente vai estudando melhor sobre a divindade, os membros, mas quando as pessoas dizem sobre Deus, independente de qual deles esteja falando, há aquele temor, né? Eu preciso estar distante de Deus, porque eu sou pecador e tudo mais. Então, esse plano da salvação, o propósito é que nós conheçamos então o Pai. Por quê? Porque o Pai nos ama, porque o Pai quer que nós voltemos para casa. Não sei se você já viu ali em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Acho legal. Vindo de você, eu quero escutar. Sempre tem alguma coisinha a mais que eu não reparei entre as entrelinhas. Na parábola do filho pródigo, você vê ali, né, que o pai fica em casa, o filho sai, né, o filho pede a sua herança, né, até algo que depois a gente pode
ter um estudo sobre isso, tem muita coisa para se falar, mas então você tem um filho que fica com ele, o outro que sai de casa, e depois esse filho, depois de ficar algum tempo fora de casa e se perder, e gastar todo o dinheiro e sofrer, ele pensa, vou voltar para casa. Não para ser aceito como filho mais, porque eu já pedi para sair de casa e tudo mais, já pedi minha parte. Mas até os funcionários do meu pai são melhores tratados. Então eu quero voltar para casa. E ele fica surpreso quando ele chega em casa e ele encontra o pai de braços abertos, o pai com anel dando a ele, dizendo, olha, você faz parte da nossa família, coloca as sandálias nos pés, dá vestes dignas daquela família e o aceita de volta. Então você percebe que todos nós, seres humanos, nós nos perdemos. Nós somos esse filho que saiu de casa e que se afastou de Deus. Mas há um pai ansioso para nos ter de volta. E aí agora a Bíblia apresenta que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele veio, se tornou um ser humano perfeito para nos levar de volta ao Pai. Então veja, você quando, qualquer um de nós, né, tem uma criança ou qualquer um que apronta, faz alguma coisa errada, você já fica temeroso, nossa, meu pai vai me bater, né? E aí Jesus agora mostrando que o Pai é amoroso tão quão ele é, fica mais fácil. Então quando ele for o momento de sermos apresentados ao Pai, baseado no que nós conhecemos de Jesus, nós veremos então que o Pai nos ama, assim como o Filho também. Que legal, hein, Leuci? E muito bacana esse jeito que você trouxe do filho pródigo, né? Que a gente é esse filho e o Pai está de braços abertos, podendo nos esperar. Cara, ficou muito legal, muito bacana. Sobre o Pai, eu anotei muita coisa aqui, muita passagem. Acredito que vai dar para a gente ter uma... Passando esses próximos do Filho e do Espírito Santo, vai dar para a gente ter um bom norte mesmo de qual é a função de cada um. Se você ficou até aqui, eu estou muito feliz. Louvado seja o nome de Deus por você ter chegado até aqui. Que você possa compartilhar com alguém, que você possa... Se ficou alguma dúvida, coloca aqui. A gente vai fazer de tudo para poder responder, te chamar, curte... O Instagram, o YouTube entende que isso é um assunto muito legal e relevante e aí ele entrega para mais pessoas. Leuci, mais uma vez, obrigado. Assim a gente encerra nosso terceiro episódio. Quer deixar uma mensagem final aí para a galera? Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, que você possa ter entendido esse assunto. Lembrando mais uma vez o quão importante você estar assistindo ele em cadeia, né? E que Deus possa abençoá-lo, que você possa se sentir íntimo desse Pai amoroso que o Jesus nos apresenta e que você possa ser alcançado e, enfim, um dia poder conhecê-lo face a face. Que Deus abençoe você.